Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós vamos dar continuidade na, nos estudos sobre nos estudos de percepções a respeito das moedas que são utilizadas hoje, já são utilizadas há muitos anos e ela não perde a força de ser útil, né? Você vai ter essa ferramenta durante muitos anos. E eu até mesmo não sei porque essa ferramenta ela não consegue ser superada. E aí a gente está procurando entender por que essa ferramenta ela até hoje não foi superada por uma ferramenta mais precisa no sentido das relações econômicas, né? Então existe algo na nossa natureza que gera uma, uma marca, né? Você marca uma consulta em um calendário, em algo assim, você marca com alguém, né? Algo que está para acontecer futuramente. E essa marca ela gera uma porta de concentração no subconsciente das pessoas que estão marcadas, que estão dentro dessa marca. Então, se você dorme desmarcado, é diferente de dormir marcado. Porque quando você tem essa marca, as suas relações cognitivas funcionam diferente. Existe uma contração ali doida para se descontrair. E esse efeito de agir sobre esse diagnóstico de marca, né? Desse lado de contração ótica, né? No sentido do verbo futuro, né? Chama... é o futuro. Então, a gente tem esse lado que fica espetando a gente como uma cicatriz que está aberta, né? E aí qualquer sopro de ar, qualquer intemperismo que alcance essa cicatriz, você sente o arder, né? O arder representa essa marca que comprime o seu organismo em sensibilidade por ainda estar sobre o futuro de acontecer, né? Então, coisas que estão no futuro são muito estudadas, né? Porque é como se eu dissesse que eu garantisse para você que no futuro eu estarei presente, né? Então imagina o seu pai, a sua mãe se despedindo de você, mas dizendo que para você não se preocupar, que no futuro eles estarão presentes. É difícil? Então lembra do Harry Potter, do filme do Harry Potter, em que o Tiago Potter e a Lilian Potter continuam presentes na vida do Harry, com os vários acontecimentos que desencadeiam-se no futuro do Harry, né? Vão acontecendo nessa questão. O que acontece? Isso é uma técnica de nos apoiar aos dias, a esse programa que a gente de viver dias
é uma técnica de conservação das massas em cargas de constituição de renda. E aí você consegue manter as pessoas constituídas em um processo de integrabilidade e progresso de renda por crer sobre as marcas que iteram na sua vida de que os seus pais, mesmo partidos, eles se apresentam dentro dessas marcas. Eles gravaram, eles construíram geneticamente vários seres que lembram eles, né? Que modulam eles. Eles deixaram a eternidade aí. Enquanto você estiver sensível para procurá-los, eles estarão, né? Então é bonito, só que isso é mais tecnológico do que você imagina, né? Isso é uma construção social de que você nem se dá conta das escolhas populares para isso. Coisas que aconteceram no passado histórico que não são perpetuamente faladas, mas a gente aceita o produto dessa consciência que do passado formou esse produto, né? Esse produto que generosamente nos faz sempre ter um pai e uma mãe presentes na nossa vida. E aí a precisão deles é dada pelas suas contas, né? Pelas suas condutas. Então a gente tem agora um universo recheado de consciências paternas e maternas que fundamentam-se pela melhor prática de educação sobre os filhos, porque a educação agora é uma coisa que existe muita comunidade em educação. Muita comunidade porque a gente partilha muitas coisas semelhantes que estão assinaladas pelos gestos paternos e maternos da observação dos caminhares dos seus filhos, dos alvos nos ritmos dos filhos. Então você tem a sinalização de trânsito que rememora esse lado vivo eternamente do pai e da mãe. Caraca, mano, então esses foram pro céu. E eles estão em nossas células. Vamos agradecer. Muito obrigado por isso. Vamos obedecer. Olha, o sinal tá fechado. O sinal tá aberto, né? Olha, a luz do poste tá acendendo. Obrigado. Agora eu posso enxergar. Então, tá vendo que tudo isso é um valor. E esse valor ele faz parte na particularidade da educação das escolhas paternas e maternas, onde os seres se transformaram por influências e raciocínio prático. A racionalidade ela exige de todos nós esse objetivo que é a vitória dos homens e das mulheres formados. Todos nós pensaremos e em algum momento desejaremos essa vitória. Só que com falhas no processo cognitivo das relações humanas, pelos intemperismos de comparações
falhas em cálculos nos sentimentos dos seres humanos por valores inumanos que ele carrega. São valores que a gente chama de abstracionados. São falhas de elevar a cognição nervosa de uma concentração, de uma contração muscular, a se desarticular-se dessa contração, né? Você desprogramar esse lado ativo de si mesmo. E essa iteração com essa comparação de valores abstratos faz com que os seres humanos ajam por impulso e esqueçam de obedecer os sinais paternos e maternos segundo a oração que eles fizeram para Deus e marcaram para nós aqui no futuro nos rendermos, né? Então temos muitas e ainda infelizmente teremos, porque ainda a gente não conseguiu algo melhor do que esse papel moeda. E por quê? Por que a gente ainda não encontrou um dispositivo melhor de contabilidade relacionada ao lado econômico que as pessoas praticam? Eu não faço a mínima ideia, mas eu tenho certeza que essa é uma das necessidades urgentemente que nós precisamos desenvolver e desenvolver melhores formas de valorizar-nos uns aos outros segundo a força de trabalho que nós exercemos. Existem muitos trabalhos que acontecem e muitas dependências desses trabalhos que são dependências impulsionadas por falhas de obediências, desvios de conduta. Então você tem um exército de pessoas viciadas em interacionar com coisas que são prejudiciais à saúde e, cara, depois de tanto sacrifício para chegarmos em uma inteligência e tanto valor dado para armazenar a pessoa no sentido bom da relação com Cristo, com Deus, com as coisas de bem, as pessoas ainda exploram umas às outras para poderem viver nesse exercício de viciar-se em comprar coisas, em utilizar esse desequilíbrio econômico para essa prática que não é saudável, que não obedece nem um pouco à nossa prática de inteligência e estudos, né? Nós estamos em sociedades, pagamos faculdades, estudamos para preservar essas informações e ainda a gente consegue ter exércitos que escolhem comercialmente porque são inanimados, né? Pela influência de gatilhos emocionais. Então, se você está engatilhado emocionalmente e a pessoa te oferece uma substância tóxica, você aceita sem pensar duas vezes na verdade e na sinalização da verdade que está escrito na presença do seu pai e da sua mãe ali, dentro da informação. Eles presentes em vida ou não, por causa das várias vidas passadas, pensando no seu pai e na sua mãe. Então, presta bem atenção. O seu pai e sua mãe chegou até você utilizando de todos esses conselhos paternos e maternos.
Então eles possuem esse certificado, eles possuem você e concebem a você a graça de conseguirem desejar essa informação baseada nesses lados de, de educações, de estudos, de sinalizações. Então, precisamos estudar as economias passadas, entender da moeda, para até mesmo conseguir tirar essa moeda e colocar mais humanidade no sentido das trocas de bens, né? Então, se você me prova que você precisa, se eu tenho convicção a partir dos graus de prova íntima que você precisa de algo, eu seria um criminoso se eu tivesse em produção esse algo e não te dasse, se eu não partilhasse, se eu não dividisse esse algo com você. Agora imagina o quanto de pessoas criminosas a gente não tem aí na vida, que falam que poderiam ser amigos, que são irmãos, que vão na igreja, que fazem isso e aquilo, mas na hora que eu provo que eu preciso de algo, a pessoa espera. As minhas provas não são suficientes para que ele me ajude. Ele precisa de dinheiro, uma coisa que eu não tenho. Entende? Então isso é muito errado na relação familiar, no sentido social, de países, municípios, estados. Isso é uma relação que precisa ser resolvida o quanto antes para a gente deixar de ser idiota no sentido humano, que é o melhor sentido que a gente pode ter. É o melhor apreciamento que a gente tem. Porque tudo que a gente tem teorizado é baseado no extrato que esse humano em comunidade fez a partir das conversões humanas. Então a gente precisa de converter humanamente esse lado econômico muito rápido. É para já, porque o quantos de pais e mães estão sofrendo porque decidiram ser pai antes da hora. O quanto de mães, por causa da falha de servir e ser servido. Porque todos nós estamos à vontade para servir, mas também precisamos de ser servidos. E quando a gente precisa, a gente prova que precisa sem escândalo algum. Sem ter que fazer escândalos na frente de médicos, na frente de padres, na frente de patrões. A gente prova naturalmente. Porque a gente é inteligente para saber, sem escândalos, quem precisa e quem não precisa da nossa ajuda. E isso é ser inteligente, meu amigo. Não é você ficar estudar 50 artigos para gerar um artigo. Não é você estudar 30 anos e isso e aquilo. Porque isso aí é individualidade de interação com conhecimento. Você integrar inteligência é você conscientizar as pessoas da melhor proposta que a gente tem. Bens de consumos são da natureza. Quando a gente divide a natureza da forma mais certa possível, a gente tem o retorno da harmonia. A harmonia é a melhor coisa que faz que a gente tem na vida. É o equilíbrio no sentido mais profundo. A harmonia
ela é o que a gente sempre precisa. Diga-se de passagem. A gente precisa sempre estar em harmonia. E a harmonia, ela virou Jesus, que é a palavra de Deus, porque Jesus, ele está em Deus e Deus é o criador da harmonia. Nós, como somos elementos da harmonia, muitas das vezes a gente se encontra desarmonizado por conta de por conta de procuras de harmonia, né? Você tem definições do que é harmônico para as individualidades e tudo, né? Mas a harmonia, são faixas, e essas faixas, elas precisam de se unirem, né? Em algum momento as faixas, elas precisam de se unirem em ressonância. E aí, nesse momento, a gente precisa de estudar mais essa questão. E vamos lá, ó. Hoje a gente vai estudar nós vamos estudar hoje a civilização chinesa do Rio Amarelo, que ela é cerca de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, praticamente 4025 anos atrás. Vamos lá. A civilização chinesa no Rio Amarelo, por volta de 2000 anos antes de Cristo, marca o período das primeiras dinastias, como a lendária Xia, no vale do Huanghe, Rio Amarelo. Um berço cultural onde o solo fértil de Loess e o controle de enchentes permitiram agricultura avançada, formação de cidades-estado e inovação como cerâmica e escrita, desenvolvendo uma sociedade complexa que lançou as bases da nação chinesa. Características principais. Berço da civilização. O Rio Amarelo forneceu água e solo fértil, Loess, para a agricultura da panço e outros grãos, permitindo o surgimento das primeiras aldeias e cidades. Dinastias primitivas. Por volta de 2070 a 1600 a.C., a dinastia Xia, considerada a primeira dinastia chinesa, surgiu focada no controle das enchentes do rio, um trabalho creditando ao lendário Yu o Grande. Inovações. Desenvolveram-se avanços como a roda do oleiro, instrumentos musicais e as primeiras formas de escritas associadas à cultura neolíticas locais. Organização social. Sociedades aristocráticas com reis e nobreza militar que adoravam ancestrais e deuses, estabelecendo as bases da organização estatal chinesa. Engenharia. O controle do Rio Amarelo levou à construção de diques
e canais essenciais para a agricultura e para a sobrevivência das comunidades. Tá, então pensa comigo, né? Olha só, nós estamos falando de 2000 anos antes de Cristo. Então nós estamos no ano de 2025 depois de Cristo. Ó, contrair informações, né, diariamente leva a gente a contar. Então a gente conta com informações. Essas informações nos ajudam a viver de forma nobre e saudável, né? A gente encontra formas de até mesmo descrever essas informações a partir de um processo de educar a sociedade no sentido civil, no sentido social. Então, antes de contrair, antes de Cristo, né? Antes de definir as coisas, né? Vamos pôr que Cristo é a capacidade da gente eleger definições, né? Entender essas coisas. E aí, olha só, o tanto de tempo que passou. A gente tem 2000 mais 2025. A gente vai ter 4025 anos. 4025 anos. Se você vive 100 anos, vamos pôr que você vive 100 anos. Então vamos pôr 4025 anos dividido por 100, né? A gente tem 4 aqui, desce o 2, 25 por 2 não dá. Não, pera aí, 4.000 dá 205. 4.000 dividido por 100 é 40. 40 vezes 100, 4.000, vírgula... 2, 5, né? Vamos supor, a gente teve 40,25 você. Só que você mais família, né? E aí vamos pôr, o que isso quer dizer? Nessa roda de importâncias, né? Nesse trajeto de importâncias, o que acontece? Acontece que existe muita memória desses anos, né? Então, como que a gente trabalha a memória, né? Ó, nós conseguimos contar os anos, né? E todos os dias nós produzimos 24 horas de memória. Só que a gente faz conjuntos de memória semelhante, e aí a gente vai fazendo cada vez mais conjuntos de memória semelhantes num processo que a gente chama de simplificação. Então, de muitas memórias, nós começamos a simplificar essas memórias. E a gente dividiu as 24 horas, esses segundos em horas, essas horas em dias, esses dias em meses, esses meses em anos, esses anos em séculos. Então, o que acontece? Nós simplificamos essa memória e nós agora estamos produzindo memórias mais precisas. Então, uma memória que eu tinha 24 horas de memória, e aí nessas 24 horas eu produzia, sei lá,
200 impulsos de memória, agora eu produzo um impulso de memória que equivale a 20 anos. Então, olha só a simplificação. Então, a gente agora está produzindo memórias de longos tempos, né? Você tem memórias que representam muito tempo. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma precisão por modulações, né? Você tem adaptações moleculares que são conversões dessa interação com essas memórias. Porque o que acontece? Os seres caçadores e coletores, eles formaram memória para que os seres os seres produtores e os seres produtores, né? Tinha caçadores e coletores. Eles formaram memórias para os seres produtores conseguirem produzir o seu próprio alimento a partir de agricultura de base, né? E essa foi uma conversão que gerou memória para os caçadores produzirem formas de rebanho, né? Então, o que era caçado agora se tornou de casa. Você tem um rebanho na sua casa e você tem um macho e uma fêmea e pratica a familiaridade com eles até que eles tenham as suas próprias famílias e você possa cuidar delas para no futuro, quando eles vierem morrer, você conseguir comer essa presa sem ter que ir na natureza e caçar. E aí você desenvolve uma memória para guardar os alimentos por mais tempo. E todas essas memórias foram se tornando precisas para desenvolver tecnologia de fábrica, tecnologias de corte, formas matemáticas de elevar uma geometria a uma mudança para outra geometria, né? E todo esse processamento e aprofundamento foi gerando mais memória para hoje a gente ter computadores, câmeras, internet, satélites, navegações de alta técnica de voo, de navegação, até mesmo nós temos várias memórias de roupas que a gente acaba escolhendo as melhores roupas para determinadas tarefas, né? Roupas são coragens, né? Dão a gente coragem. Então, viu o que aconteceu com essa sociedade dentro dessas 40 famílias que você e seus 100 anos, né? Pensando que você teve 100 anos em cada vez que você veio, né? Então, lá atrás, né? Você tá lá no Rio Amarelo, você é chinês. Pensa nisso, né? Você é chinês, tá vivendo lá na China, na civilização chinesa do Rio Amarelo, e você tá lá praticando a agricultura, que é uma memória dos caçadores e coletores, que uma vez eles colheram tanto e eles conseguiram entender como que faz para plantar. E você tá lá plantando lá no Rio, no Rio Amarelo, na civilização do Rio Amarelo. Quando pensa que não,
você já está aqui saindo de casa para trabalhar de... Você está saindo de casa para trabalhar com alguma coisa que o seu bairro precisa, né? Seja lavar a calçada do quarteirão, você é isso, né? E tudo isso trouxe essas memórias para você hoje, e não só você, mas para todos os vocês que nasceram dentro dessas memórias. Porque as memórias, diferente do que você emprega com importação de matéria-prima, as memórias, elas são compartilhadas de forma natural. Você não cobra para partilhar uma memória. A memória é o amor que a gente amorteceu durante a vida e a gente deseja para o outro, né? O outro semelhante a nós, né? A gente deseja que essa memória seja partilhada. A gente deseja que a memória ela fique eternamente, porque ela é o amor. É o amor que Deus dá para nós, né? Nesse sentido. Então, memória é amor. Então, eu lembro de você. Então, quer dizer que eu amei você. Independente de todos os erros que eu pratiquei depois desse amor, eu amei você. Porque eu lembro de você. Tá entendendo? Então, a memória é uma coisa incrível. E a moeda, ela representa essas contas, né, de valores que são dados pela prática de gerações em gerações, conseguirem trocar essas memórias a partir de comércios. Só que tem coisas erradas aí e a gente não queria chegar e ver isso, mas por nojo, por sensação, a gente vê e fala: olha que nojo. Até hoje a sociedade tá sem mexer nisso, tá parecendo porca, sociedade porca, né? Acostumou com que os pais porcos, né, acostumaram com essa relação econômica, né? O que eles fizeram para os filhos poderem ter e compartilhado né? Tá faltando acordar pro pai e pra mãe, né? Digamos assim. Então, puxões de orelhas são necessários. O comércio na civilização chinesa do Rio Amarelo, Huanghe, por volta de 2000 a.C., estava em fase inicial de organização, mas já era essencial para a vida econômica e social. Esse período corresponde de forma aproximada ao início da dinastia Xia, tradicionalmente considerada a primeira dinastia chinesa. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro a gente tem que saber o que é dinastia. É série de reis ou soberanos de uma mesma família que sucedem o trono. Então eu não falei errado, percebe? Porque se você é a imagem e semelhança minha e da sua mãe,
se você é a minha imagem semelhante. Falando você como no sentido se você pensasse que o país, né? Os países, né? Vamos lá, ó. País. País. Pais não é pai e mãe? Beleza. Série de reis e soberanos de uma mesma família. Essa família, a gente está falando da família chinesa. Sério, uma sociedade muito famosa atualmente pelo alto desenvolvimento que ela tem. É, sequência de indivíduos que ocupam determinada função, cargo ou posto de poder hereditário ou não. Então, uma pessoa herda poder. E poder, cara, o poder é memória. Poder é você ter essa memória. A memória, ela tem muito mais valor do que qualquer dinheiro. E qualquer especialista vai falar isso com você, porque você pode ter R$ 1 milhão, mas se você não tiver sabedoria de como carregar esse dinheiro e utilizá-lo para o seu bem, você vai cair. O seu dinheiro vai cair. Agora, se você tem 100 mil e você tem a memória. Eu já vi um bilionário falando isso, né? Que ele conseguiria se tornar bilionário agora com o conhecimento que ele tem muito rápido, né? Então, se você tem R$ 100 mil, você pegou em um empréstimo de 100 mil, só que você sabe investir esse empréstimo, você tem essas memórias, você renderizou essas memórias, tratou elas, você conquistou essa memória, cara, esses 100 mil daqui a pouco, daqui a um ano virou 1 milhão, daqui a 2 anos virou 2 milhões, daqui a 3 anos virou 5 milhões. E aí o cara que tinha 1 milhão de uma vez, só que não tinha memória, com certeza ele perdeu os milhões, 1 milhão. O cara que tinha 100 mil, ele conseguiu muito mais do que 1 milhão que o outro cara tinha, porque ele tinha memória. Memória é caminho, memória é poder. Dinastia representa você passar o poder, você passar a memória para o seu filho, né? Então é basicamente isso que a gente está precisando de entender para entender como a gente vai ajudar as pessoas, a nossa sociedade a abandonar esse estilo socioeconômico, né? Porque a gente precisa de lutar contra a desigualdade socioeconômica. Esse aqui é um grande problema. Eu não vou entrar muito nele, não, porque ele deixa as coisas muito muito estranhas, né? Violentas. Lentas, né? Base do comércio, agricultura. A economia era predominantemente agrícola. Os principais produtos cultivados eram milhete, principal alimento do norte da China. Trigo, introduzido gradualmente, e arroz em regiões do sul. Então, vamos ver aqui, ó. Milhete ou painço, milho miúdo. É um grupo de pequenos grãos cereais como Penicetum. Esse aí é o nome científico, né? Cultivado há milênios na África, a Ásia, conhecido por sua resistência à seca e valor nutricional. Então isso deixava as pessoas muito satisfeitas e dependendo do preparo, né? E demorava muito tempo para estragar.
esse milheto. É um tipo de milho pequeno, comum na África e na China. Beleza. Então isso aqui é a base do comércio. O excedente agrícola permitia trocas entre aldeias, o que deu origem ao comércio. Então, a origem do comércio lá na civilização do Rio Amarelo, na China, é usar o excedente como troca entre aldeias. Vamos dizer que uma aldeia é uma família grande. Vamos dizer assim, vamos pensar assim, porque as pessoas, para elas se reunirem perto uma das outras, elas eram muito mais famílias do que a gente tem hoje, o que é família e amizade, né? Então a família era uma coisa muito próxima, no sentido de você ter uma aldeia e uma aldeia toda ser uma família, no sentido biológico ou até mesmo ideológico, né? Você tem o sentido biológico e até mesmo ideológico. Então a ideologia da família aqui, ó, é as aldeias, as famílias grandes, né? As aldeias, elas faziam trocas dos seus excedentes. E isso é a primeira prática de comércio. É você falar assim, cara, eu tô cansado de comer isso. O que que você produz? Ah, eu produzi isso, aquilo, mas eu produzi muito também. E aí a gente troca, né? A troca gera olha, a troca, ela é muito legal porque você gera uma dependência positiva, né? Isso aqui é uma relação intraespecífica, né? Harmônica, né? Você tem duas aldeias. As aldeias, elas têm indivíduos, né? São famílias, né? Duas famílias. Elas são intraespecíficas, né? Pessoas de mesma raça. Elas estão trocando coisas, uma ajuda a outra, é harmônica. Isso é um tipo de harmonias no sentido ecológico. Exemplos de trocas. A gente tinha os grãos por ferramentas. Então vai lá, o seu filho, junto com os colegas dele, produziu um monte de pedras apontadas, que eram ferramentas. E aí você viu e falou assim, caraca, eu preciso disso. Você não aceita um saco de grãos por algumas dessas pedras polidas? Aceitamos, sim. E aí, troca. Tecidos por cerâmica, animais por utensílios de bronze ou pedras. Eu imagino o comportamento das mulheres e dos homens quando elas foram se domestificando, o processo nessa época de autodomesticar a partir das memórias antepassadas dos seres caçadores e coletores. Você ter a pessoa se domestificando a, por exemplo, extrair da natureza coisas para fazer artesanatos, que é o nome que a gente dá hoje em dia, que lhes iriam cobrir o corpo para as relações de intemperismo, né? Então, você acha que a pessoa ela não pegou memória dos antepassados para produzir as roupas, né? Lá em 2000 anos antes de Cristo, né? Eu não sei se existe registros aqui, ó. Vamos procurar aqui, ó.
Ah, roupas de 2000. Ah, roupas eram feitas de peles de animais e tecidos simples, como os linhos. Então, olha só, o caçador caçava o animal. Depois que ele arrumou pedras para poder cortar com precisão o animal, ele cortou. Antes ele cortava com dente, agora ele corta com pedras. E aí ele usa os tecidos depois de secos para se proteger. Chique demais, né? Aqui a gente tá vendo umas roupas mais ornamentadas. Um pouquinho. Vamos pôr isso aqui. E vamos procurar imagens. Aí, ó. Então a gente tá falando de pessoas assim, ó. Provavelmente assim. E aí. Aí a gente aprofunda a nossa perspectiva, né? Aí você pode ter mais pelos, roupas com mais pelagens, roupas com menos pelagens. Tá vendo que uma informação pode mudar o nosso olhar para a história? Então, Espera aí, aconteceu alguma coisa. Então você tem esse conhecimento dos fios animais, que são os pelos animais, e você tem o conhecimento desse plano que é possível colocar sobre o seu para lhe dar uma maior retenção de temperatura. Então, isso se tornou até mesmo algo a ser procurado. A sua esposa vira para você e fala: eu estou querendo uma roupa nova. E aí você é um grande caçador, você fala assim: você já tem um rebanho de animais, né, que você costuma comer. Só que sua esposa quer uma roupa chique. E aí você vai lá, procura uma onça para caçar. E aí, como você vai caçar a onça? Qual onça você vai pegar? A onça é um animal muito perigoso, né? Então, é mais caro para você e para sua vida caçar uma onça e conseguir matar a onça para dar à sua esposa uma roupa de onça. Você vê filmes de representações de história, né, dentro de contexto de animação gráfica e tudo, você percebe que as pessoas chiques, elas são as pessoas que têm maridos fortes, né? As mulheres chiques são mulheres que têm maridos super fortes, poderosos, porque quanto mais forte, mais poderoso, mais inteligente, talvez, sobre os processos da natureza, ele consegue caçar uma onça e dar à família dele carne de onça e roupa de onça, que é uma roupa chique, né? E aí você forma uma sociedade de roupas chiques, a partir dos animais encontrados. E aí os animais viram conhecimento, né? Bom, esse animal é bom. Né? Brincadeiras à parte, né? Existe uma cena aqui, ó, né? A cena... mas deixa pra lá. Vamos continuar aqui para fechar o vídeo. Produtos comercializados. Os principais itens trocados comercializados incluíam cerâmica, armazenamento de grãos e líquidos,
Então as cerâmicas eram para armazenar as coisas. Ferramentas agrícolas de pedra, osso e bronze inicial. Tecidos, principalmente de cânhamo e seda primitiva, e objetos de jade, muitos valorizados, status e ritual. Animais domésticos, porcos, cães, galinhas, ratos, rotas e meios de transporte. O Rio Amarelo era a principal via de circulação. Uso de caminhadas, carros simples e barcos rudimentares. Então, caminhadas deve ser jangadas, né? Vamos ver aqui, ó. Transporte, meio. Envolve uma combinação de extensa rede de trens. Ah, não. Não consegui achar. Não. Beleza. Controle social e político. O comércio era controlado por chefes tribais e elites locais. Então, cada família, cada uma dessas aldeias tinha os seus chefes tribais. Parte da produção era coletada e como tributo. Então você tinha um tributo, é como se o cara fosse um segurança, e para ele ser o segurança, ele precisaria de ser pago, né? Ele precisaria do seu... mas o segurança num sentido muito mais amplo, um sentido de chefe, né? Então, você tem em uma sociedade, a gente tem várias seguranças. Você tem a segurança governamental, você tem a segurança global, você tem a segurança estadual, municipal, social, comercial, educacional. Então, você tem a segurança pública. Tá vendo o quanto de segurança tem? Só que pra gente ter, pra cada um desses segurança, a gente tem um chefe de segurança. Esse chefe de segurança, ele é o treinado. Ou seja, ele é o rei, ele é o... nesse caso, ele é o chefe. Ele é o treinado para essa segurança. Ou seja, ele conhece há mais tempo o lado inseguro dessa luz. Ou seja, desse verbo, né? Então, olha só. A gente tem, na educação, a gente tem um chefe. O chefe de sala, o chefe disso e daquilo, o chefe da escola. No município a gente tem o prefeito, o chefe do gabinete, o chefe disso e aquilo, o chefe né? Então, é basicamente isso, né? Parte da produção era coletada como tributo, e esses chefes, eles controlam os subchefes, né? Para que a Receita federal, municipal, estadual, né, funcione, né? Receita é produto, né? Produto de memória.
Importância cultural. O comércio ajudou na especialização do trabalho. Artesãos, agricultores e líderes, sem sombra de dúvida, a gente já citou isso daqui. Trabalhando a memória e essas relações, contribuiu para o surgimento de hierarquias sociais. Isso aqui é uma relação de chefes, né? Estimulou o desenvolvimento da metalurgia do bronze para melhorar a memória no sentido do trabalho com as coisas, né? Metalurgia é você conseguir fazer especialização de registros, né? Você tem conduções mais especializadas de registros a partir da utilização de metalurgias. Você tem planos mais fortes, né, que resistem mais ao tempo. Quanto mais resistência ao tempo, mais carga você aguenta registrar. Resumo rápido: economia agrícola, escambo como forma de troca, comércio local, Rio Amarelo com eixo econômico, controle político das trocas. Então, até aqui, vocês viram que a gente viu sociedades que faziam trocas comerciais, o que a gente chama de escambo, e tudo bem. Essa é e sempre será a forma a forma comercial, né? Sendo justo para você, a gente evoluiu cientificamente para dar conta de se envolver uns com os outros, sabendo que cada um de nós é especial. Nós evoluímos cientificamente, tecnologicamente, culturalmente, para assumir esse lado de irmãos e irmãs, até mesmo nos convertermos a uma associação de pessoas que comemora essa sabedoria, essa ciência, né? A religião, ela comemora que todos nós somos especiais dentro desse processo social de sobrevivência conjunta. Então, juntos somos mais fortes. Eu não consigo entender como as pessoas elas dimensionam de forma desonesta esse conhecimento para argumentar superpoder sobre as demais pessoas, uma vez que o tempo ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa. E se a pessoa precisa, se ela precisa, é uma ordem natural das coisas a gente dar a ela o que ela precisa. Eu só não entendo em qual buraco o ser humano está se metendo dentro dessas toxinas, essas viciarias, essas virgularias erradas, para acreditar, né, em uma mentira de que o poder é bom. Você ter poder é bom. Ninguém com poder faz coisa boa. O poder, ele é a união de várias pessoas. Então ninguém nesse mundo pode ter poder. Porque o poder, ele representa a união. A família pode ser um poder, mas um indivíduo da família excluído não é poder algum. E nunca será. Né? E nunca será. Eu só não entendo por qual falta de inanição do trabalho público, dos chefes de estados, chefes públicos, permitem que isso ocorra. Socorro, né? Por qual falta de estudo você permite que isso ocorra? O que você quer tirar disso?
além de dados que não são necessariamente coisas que queremos perpetuar para o futuro. Porque a gente sabe que a união é a força. Aqui, ó. Olha para mim. Tudo isso aqui unido é uma força. Só que a gente, em sociedade, no sentido financeiro das trocas, dos comércios, do sacrifício de viver ao lado do outro, como irmãos e irmãs de uma família, de um clã, de uma comunidade, de uma aldeia, a gente precisa que todos nós estejamos em pé de igualdade de necessidades. Então você, antes de poder dar, você tem que conseguir dar a todos que precisam. E aí a prova vem. E aí se eu provar para você que precisa e você não tá me dando, você não me dá, que irmão, que confiança, que papel é esse? Que confiança eu posso ter? Né? Como a gente pode ser bem, comunicar bem, estudar, ter inteligência, se você não consegue parar o seu tempo para construir uma melhor comunicação, para cuidar, né? Então, é isso. Às vezes fala assim, você não entendeu. Mas as coisas não foram feitas para entender, as coisas foram feitas para encaixar. E aí o que acontece? O encaixe, ele não precisa, ele entende por si só. Então, enquanto não encaixar, enquanto não drenar, não se estabilizar, essa solução de carregar em bancos, em papéis, em contas bancárias, né? Dinheiro vai sujar a nossa vida, vai maltratar uns aos outros. E que pai, que mãe quer uma família assim? Enquanto vocês permitem que uns excluam os outros, que uns possam ter acessos a coisas e outros não. Como você quer achar que é bom viver nisso, né? Como? É muita ignorância, né? Então, enquanto você pensa em soluções que não são necessárias para o agora, essa solução ela é emergente. A gente está falando de muito sofrimento e muitos desvios de comportamento, bom, por causa dessa natureza imbecil, né, de não criar uma estrutura econômica e social, socioeconômica, para eliminar de vez esse lado desigual dos povos, né? A gente pode ser artístico, artesão para várias coisas, mas a gente não pode ser para coisas que são íntimas do sentido de bases, né? Você não pode brincar com coisas que são bases para o desenvolvimento humano, né? Você não pode brincar com isso. Você não pode fazer arte com isso. Isso não é coisa de você fazer arte. Isso é coisa de coisas essenciais, né? E se você não tem uma sociedade dentro disso, você tem uma fábrica de erupções. Você tem olhares que só fazem sentido para um grupo de pessoas fechadas. E aí que dizem afirmar que no futuro isso vai fazer sentido, mas o sentimento que a gente tem disso
é, não é bom, né? Não é bom. Então, fica aí o vídeo, né? Fica aí esse nosso estudo e vamos continuar estudando para conhecer as moedas, os seus famosos nomes e seus lados cognitivos que fundaram várias famílias no sentido das influências que a moeda doutrina em domesticação de racionalidade por impulso de conter valor e juntar valor de moedas para poder ter experiências que a moeda pode pagar, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!